Alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Pois é, dicas para esse sábado aí, nesse final de semana de Páscoa. Então nós vamos começar com jogo interessante e jogo importante, principalmente para os cariocas, né? Claro. Nova Iguaçu contra Flamengo. Nova Iguaçu contra Flamengo é o jogo de ida. É o jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu surpreendeu, eliminou o Vasco na semifinal, né? E agora vai enfrentar o Flamengo. Bom, por mais que estejam fazendo uma campanha impressionante, o Flamengo é muito superior, né? No nome, na história, no peso da camisa e no nível dos jogadores, né? O jogo que teve durante o campeonato foi 1-1, né? O outro jogo que teve, o último jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo foi 1-1. Mas o Flamengo jogou com o time todo de jovens aí do seu time de base, não jogou com os profissionais. Então, agora o Flamengo está na final, jogo de ida fora de casa, mesmo assim a gente acredita numa vitória do Flamengo. Tanto que você vê que as odds estão aí na casa do 1,30, né? Tá bem favorito o Flamengo para ganhar. Se você não quiser arriscar muito, é uma aposta interessante. Esse 1,30 para você fazer uma combinada. Deixa eu colocar aqui para você, aqui, ó. 1,30. Mas quem quiser ganhar um pouquinho mais, a gente recomenda o handicap de -1, tá bom? Ó, o handicap de -1 pro Flamengo já tá 1,41. Você vai achar 1,45 aí, mais ou menos. Tá bom? Não é tão diferente do 1,30 e também o Flamengo precisa ganhar de qualquer jeito aqui. A diferença é que o Flamengo precisa ganhar de 2 gols para a gente ganhar essa aposta. Se o Flamengo ganhar de 1 gol, a gente também não perde, né? A gente recebe de volta o valor. Então essa fica a nossa primeira dica. E vamos ver o que mais temos aqui para o sábado. E daí nós vamos para a Premier League na Inglaterra. O primeiro jogo do sábado é Newcastle contra o West Ham, pessoal. Newcastle contra o West Ham. Dois times aí que não estão muito bem, né? O Newcastle é o 10º colocado e o West Ham é o 7º colocado. 4 pontos à frente aí do Newcastle, tá bom? São times que não estão muito bem, estão fora aí dos 6 primeiros, né? Que participariam das competições europeias. Mas, pelo menos tem uma coisa, os dois times fazem bastante gols nas partidas e também tomam bastante gols. Então a nossa dica vai ser sobre gols, tá bom? Vamos lá então dar uma olhada na situação dos times. Do Newcastle, de 28 jogos, 21 dos 28 tiveram mais que 3 gols, né? 3 ou mais gols, na verdade. E do West Ham, 19 dos 29 tiveram 3 ou mais gols. Então a gente vai fazer uma entrada aqui de acima de 2 gols e meio na partida, tá bom? Então vamos lá, acima de 2 gols e meio é aqui, ó, 1,46, 1,50 você vai achar mais ou menos. A gente acabou de falar aí, mais de 70% aí dos jogos em geral deles tiveram acima de 2 gols e meio. Então é uma entrada razoável da gente imaginar. A outra é ambos os times marcam, sim, você vê que paga na casa do 1,50 aqui. Ambos marcam. Qual que é a situação do ambos marcam? Bom, nos últimos 6 jogos entre West Ham e Newcastle, tiveram gols dos dois times. Então, nos últimos 6 jogos, tiveram gols dos dois times. Então, você pode escolher aí se você quer apostar no ambos marcam, se você quer apostar no acima de 2,5, ou se de repente você pega metade do dinheiro que você apostaria, coloca numa e metade coloca na outra, tá bom? Se bem que provavelmente quando os ambos marcarem, ou seja, já são 2 gols, né, 1-1, a gente deve ter mais um gol aí, um acima de 2,5 de qualquer jeito, mas são apostas um pouco diferentes. E daí mais um jogo da Premier League que é o Brentford contra o Manchester United, tá bom? Brentford contra o Manchester United, qual que é a situação aqui, gente? O Brentford anda muito mal, né? Vem de uma sequência de 5 derrotas e um empate, tá bom? 5 derrotas e um empate, e o Manchester United vem de 9 vitórias, tá? Nos últimos 12 jogos, contando aí todas as competições. Ou seja, tá vindo numa fase muito boa. O Brentford é o 15º colocado, o Manchester United é o 6º. Só que os 4 primeiros da Premier League se classificam para Champions do próximo ano, os 4 primeiros. Então, o objetivo do Manchester United é subir aí e ficar entre os 4 primeiros. Então, eles estão precisando de pontos, estão precisando vencer. Sobretudo, não podem perder, né? Se eles querem alcançar esse objetivo de ficar entre os 4
primeiros. O Manchester United é melhor time. Você vê que está pagando 2,32 contra 2,81, ou seja, não há muito favoritismo aqui nessa partida. Mas, se você for no Draw No Bet, aqui ó, empate anula aposta, tá pagando 1,70, um Draw No Bet altíssimo. Normalmente o Draw No Bet gira aí na casa do 1,30, ou seja, é um jogo completamente aberto, mas os nossos especialistas acreditam que o Manchester United tem mais motivação nesse jogo para ganhar, ou pelo menos para não perder e sair com um ponto, né? Então a gente vai de Draw No Bet, empate anula aposta, Manchester United, aqui a 1,70, gente, muito bom, viu? Se o United ganhar, a gente ganha esse dinheiro, se empatar, a gente recebe de volta, tá bom? A gente só vai perder mesmo se o Brentford ganhar, tá jogando em casa, mas a gente acredita que não vai ganhar não. E vamos então para a Alemanha, pois é, do líder Bayer Leverkusen contra o Hoffenheim. Olha, Bayer Leverkusen contra Hoffenheim. Vamos clicar no jogo. Olha só, Bayer Leverkusen está muito favorito para ganhar esse jogo, né? 1,22, muito favorito. A gente vai dar duas dicas aqui e vamos explicar. Eu vou já mostrar a primeira delas, que é o handicap -1 para o Bayern, tá bom? Ou seja, aqui, ó, -1 para o Bayern, tá na casa de 1,30. Aqui tá 1,28, ainda é bem baixinho, né? Isso quer dizer que o Bayern precisa ganhar por 2 gols de diferença. Mas se ganhar por 1 gol só, que a gente acredita que vai ganhar, aí a gente recebe de volta a aposta. Então, não é tão arriscado assim. Qual que é a situação aqui desse jogo? Bom, o Bayer Leverkusen está invicto, ainda não perdeu no campeonato alemão. O time lidera com 10 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Bayern de Munique, o famoso Bayern de Munique. São 22 vitórias e 4 empates. É absurda a campanha. O Hoffenheim faz um campeonato muito bom até para suas expectativas, né? São os 8º colocados e estão brigando para ficar entre os 6 aí para conseguir uma vaga para as competições europeias. A gente acredita que o Leverkusen vai ganhar e, como viu, tá pagando muito pouco. Por isso que a gente vai na casa do -1. As odds estão baixas, em torno de 1,30, então vale a pena para você compor uma duplinha, tá bom? Lembrando que os últimos jogos do Hoffenheim contra times grandes, como é o caso do Bayer Leverkusen, eles perderam de 3-0 do Stuttgart e 3-1 do Frankfurt, tá bom? Então foram 2 gols de diferença ou 3 gols de diferença. Por isso que a gente acredita aí no -1 aqui desse Bayer Leverkusen, tá bom? Eu não vou falar -1,5, que já começa a ficar na casa de 1,55, 1,60, que é um pouco arriscado. Se não for 2 gols de diferença, a gente perde a aposta, tá? Mas vocês entendem o que eu tô falando. Quem quiser se arriscar, pode ir nesse 1,5. Como a gente sempre dá a dica mais garantidinha, não é garantida, né? Deixa eu refrasear. Como a gente sempre dá a dica mais provável aqui, você pode ouvir o que eu falo e ser criativo também em torno delas, tá bom? E aí eu vou dar outra dica, a gente vem nos especiais de jogador aqui, ó, e vamos descer para chute a gol, tá bom? Ó, vamos descer aqui para chute a gol, ó, jogador chutes no gol, 1, 2, 3, 4, 5, mais chutes no gol. Então aqui tem que ser um chute ao gol ou mais, tá bom? A gente vai no Florian Wirtz, tá bom? Ele fez 3 gols nos últimos 4 jogos, o Florian Wirtz. Olha aqui, ó. Tá pagando 1,31 nesse um chute ou mais ao gol, tá? Tem casas de aposta que você põe acima de meio chute ao gol, tá? Aqui no caso eles escrevem como 1 ou mais, mas a maioria das casas escreve acima de meio chute ao gol. Essa é a dica, acima de meio chute ao gol do Florian Wirtz, tá bom? Qual que é a situação? Bom, como eu falei, ele fez 3 gols nos últimos 4 jogos, é um meio atacante que vem numa fase muito boa, né? Jogando aí na Bundesliga e jogos da Liga Europa. Então fica essa dica aí também de pelo menos um chute ao gol do Florian Wirtz. E daí vamos para o futebol feminino, a gente fala toda semana aqui, a Superliga Inglesa do futebol feminino, temos Liverpool e Manchester City. Pessoal, todos os dias quase a gente está dando as dicas aí do futebol feminino, e o Manchester City segue empatado com o Chelsea no primeiro lugar, empatadas em pontos, a diferença é o saldo de gols, e continuam empatadas e continuam ganhando os dois times, tá? Então o Manchester City precisa continuar ganhando e precisa fazer um pouco mais de gols para tentar alcançar o Chelsea. Diferente do futebol masculino, né? Onde o Liverpool e o Manchester City seria um jogo duro, aqui o Manchester City é bem superior. Você vê as odds aqui, 1,36 para a vitória do City, né? O que não tá até tão baixo, tá? Se você quiser
e nessa 1,36, 1,40 talvez você encontre para compor uma dupla aí. Então pode ficar a dica, mas nós vamos sugerir uma um pouco maior, que é um handicap aí, menos 0,75, ou seja, tá pagando 1,45 aqui no mínimo nas casas de aposta. Qual é a diferença? Que elas precisam ganhar por 2 gols, tá bom? Elas precisam ganhar por 2 gols. E se ganhar por 1 gol, que a gente acredita que vai acontecer no mínimo, você já recupera metade da aposta e ganha a outra metade. Então é uma boa aposta esse menos meio, menos 1, que é igual ao menos 0,75. Lembrando, elas precisam fazer mais gols e tomar menos, claro, para alcançar o Chelsea no saldo de gols. A outra entrada que a gente vai fazer, a gente também costuma indicar, que é o half time, full time. É mais arriscado, tá bom? Elas precisam ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida. Então aqui, ó, intervalo final do jogo, half time, full time, Manchester City. Paga 2.0, tá bom? Então você já vê que é bem mais arriscado. Paga o dobro do que você colocar, mas é uma dica válida aí, porque no futebol feminino, normalmente, esses times que estão atrás de fazer muitos gols, já saem no primeiro tempo, partindo para cima. Então devem ganhar o primeiro tempo e, se tudo correr bem, ganhar a partida. Então vamos para o vôlei, né? Superliga Feminina do Brasil, estamos já nos playoffs e vamos pegar aqui o Sesc Flamengo contra o Barueri, tá bom? O Sesc Flamengo contra o Barueri. É o segundo jogo já, né? O jogo de volta. O primeiro jogo foi lá em Barueri e o Flamengo ganhou de 3-1. E agora na volta, jogando em casa, você vê que o Flamengo é muito favorito. Não tem nem a linha aberta da vitória do Flamengo de tão favorito que é, né? A nossa dica aqui vai ser para o Flamengo ganhar de 3-0 ou 3-1. Handicap então de menos 1,5. Não tem aqui essa linha, gente. Vai abrir mais perto do jogo. Eu já olhei outros sites, ainda não abriu a linha do menos 1,5 aí e a linha desse jogo. Vai abrir mais perto do dia e da hora da partida, tá bom? Mas a dica é menos 1,5 pro Flamengo. Então ele precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Lembrando, o Flamengo foi o primeiro colocado da tabela e o Barueri o 8º, né? Então foi o último dos que entraram no playoff. O primeiro contra o 8º. É muito favorito. O Flamengo deve ganhar em casa aí e pelo menos por 2 sets. Então a dica é menos 1,5. A gente deu essa dica semana passada, já quando era o jogo de ida. Se você quiser ser um pouco mais ousado, você também pode apostar que vai ganhar de 3-0 o Flamengo, tá bom? Paga aí na casa do 1,40, 1,45 você vai achar vitória de 3-0. Essa aqui já tá aberta, mas pode acontecer de ser um 3-1, alguma coisa assim, e estragar essa aposta. Por isso que o menos 1,5 é mais saudável aí da gente apostar. E aí a gente vai para outra partida aqui, ó, Pinheiros e Osasco. Gente, você também vê o Osasco muito favorito, pagando 1.071. O Osasco já ganhou a primeira partida por 3-0. Mas, gente, presta atenção que agora essa aposta tá boa pelo momento, viu? E talvez vá mudar isso daqui. Prestem bastante atenção, eu vou explicar para vocês. Bom, o Osasco foi o segundo e o Pinheiros o sétimo, tá bom? O Osasco foi o segundo da tabela, o Pinheiros o sétimo. O Osasco já ganhou o jogo de ida por 3-0. É um time de maior investimento, melhores jogadoras e é o favorito. Isso ninguém tem dúvidas. Mas, na primeira partida, o Pinheiros por pouco não ganhou um set, tá? Foi 3-0, mas o Pinheiros quase ganhou um set. Teria sido talvez 3-1 pelo menos. E o Pinheiros costuma dar trabalho quando joga em casa. Então vai ser um jogo bem mais difícil, tá bom? O Osasco deve vencer, mas vai ser um jogo bem mais difícil que foi a ida. E tá muito boa as odds pro lado do Osasco, tá? Então o que a gente acha? Que vai ter bastante ponto aí. E é o que eu vou mostrar. Tá 140,5 a linha de corte do total de pontos. Seria igual um over-under de basquete, de cesta de basquete ou de gols no futebol. Quer dizer que vai ter mais que 140 pontos e meio, ou seja, 141 pontos no jogo, ou menos de 140 pontos e meio. Ou seja, não chega a 141 pontos, vai ser 140 pontos ou menos. Tá valendo muito a pena essa linha de corte, deve subir até a hora do jogo para 142,5 e talvez até subir mais. Então, vale a pena ir nesse over acima de 140 pontos e meio. Para você entender mais ou menos como que funciona aí, né, os sets no vôlei, o que acontece? Mesmo que o Osasco ganhe de 3-0, que seja 25-22, todos os sets já dariam 141 pontos. Então, se for 25-22, 25-22, 25-22, já daria 141 pontos, entendeu? Se
tiver ainda 4 sets, ou seja, se o Pinheiros ganhar um set, aí você já soma mais aí 50 pontos quase aí pro nosso número. Então vale muito a pena esse over 140,5, tá bom? Prestem atenção que vale muito a pena e isso vai mudar. Se você estiver assistindo isso e quiser entrar nessa, entre entendendo o que eu estou falando. Eu vou confiante nesse over 140,5 aí. E com isso a gente termina o Tips de hoje. Tenham então um bom fim de semana. Amanhã a gente volta com dicas para o domingo de Páscoa, tá? Lembrando, nosso YouTube e nosso Instagram, entrem e deixem comentários nos vídeos, dá o seu likezinho e deixem comentários se vocês foram nessas apostas, se acertaram, se erraram, se estão gostando, tá? E se tiverem sugestões aí para os próximos dias, tipo, Juju, analisa lá um jogo tal, analisa para mim aquele jogo que vai ter na semana, que a gente analisa para vocês. Até amanhã!